Deus mandou você parar agora mesmo. Não passe para o próximo vídeo. Não feche esta tela, porque o que vou revelar nos próximos minutos vai transformar completamente a sua casa, o seu casamento, os seus filhos e tudo aquilo que você ama. Eu sei que você está cansado. Eu sei que existem noites em que você deita na cama, fecha os olhos, mas o sono simplesmente não vem. Sua mente não desliga. Ela fica girando, girando, pensando nos problemas que parecem não ter solução, nas contas que se acumulam, nas palavras duras que foram ditas, no silêncio gelado que tomou conta da sua mesa de jantar. Eu sei que você tem tentado. Meu Deus, como você tem tentado! Acorda antes de todo mundo, trabalha mais do que suas forças permitem, engole o choro para não preocupar ninguém. E mesmo assim, parece que quanto mais você se esforça, mais as coisas desmoronam. Pois bem, este encontro não é coincidência. Este não é apenas mais um vídeo que o algoritmo jogou na sua frente. Este é um chamado. Uma convocação que foi preparada nas esferas celestiais especificamente para você, neste exato momento de 30 de março. O Criador do Universo, aquele que conta as estrelas pelo nome, que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, ele sabe exatamente onde você está agora. Ele viu cada lágrima que você derramou escondido. Ouviu cada suspiro de angústia que saiu do seu peito quando ninguém estava olhando. Sentiu cada pontada de medo que atravessou seu coração quando você pensou no futuro da sua família. E ele te trouxe aqui, neste domingo sagrado, para dizer uma coisa diretamente ao seu ouvido. Eu não te abandonei. Eu nunca te abandonei. E o que está prestes a acontecer vai mudar tudo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este santuário de oração e refúgio espiritual. Sinta agora mesmo um abraço invisível envolvendo seus ombros. Uma paz que não vem deste mundo, começando a acalmar os batimentos do seu coração. Você está em território sagrado. E antes de darmos qualquer passo, antes de você tentar mais uma vez resolver aquele problema familiar com suas próprias mãos, com palavras duras ou com o silêncio do orgulho, eu preciso que você grave uma verdade que vai servir de alicerce para tudo o que virá a seguir. Antes de caminhar, é preciso ajoelhar. Antes de lutar no mundo que seus olhos podem ver, é preciso vencer no mundo que só a fé consegue alcançar. Você tem lutado tanto, mas tem lutado na arena errada. Você tem tentado apagar incêndios com suas próprias mãos, enquanto o inimigo da sua casa age nas sombras, onde você não consegue enxergar. Mas isso muda hoje. Se você crê que sua família é um presente de Deus e que o seu lar pertence ao Senhor, faça algo agora. Escreva nos comentários com toda a força do seu coração a frase: "Minha família está protegida por Deus". Quando você escreve isso, você não está apenas deixando palavras em uma rede social. Você está cravando uma estaca no mundo espiritual. Está declarando aos principados e potestades que a sua casa tem dono, e o nome dele é Jesus. Curta este vídeo agora. Compartilhe com aquela pessoa da sua família que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Esse simples gesto é um ato de amor. É estender a mão para quem está se afogando. Amigos, inscrevam-se no canal e ativem o sino. Isso me ajuda muito a continuar levando esta palavra a mais lares que precisam de esperança. E fique comigo até o final, porque o que vou compartilhar agora é algo que poucos entendem, mas que muda absolutamente tudo. Neste 30 de março, o Senhor separou este dia para cuidarmos da nossa base, da nossa família, da proteção do nosso território espiritual. E quando digo território, não estou falando apenas das paredes da sua casa. Estou falando do coração de cada pessoa que vive ali, da mente dos seus filhos, da alma do seu cônjuge, das emoções que circulam entre vocês. Tudo isso é território, e todo território precisa de proteção. Você já percebeu que existem casas onde a paz simplesmente não consegue entrar? Onde as pessoas se amam, mas vivem em guerra? Onde todo mundo quer o melhor, mas só consegue dar o pior?
Isso não é normal. Isso não é apenas estresse do dia a dia ou incompatibilidade de gênios. Isso é uma batalha espiritual sendo travada bem debaixo do seu teto, e você talvez nem tenha percebido. O inimigo é astuto. Ele não aparece com chifres e tridente. Ele vem disfarçado de uma resposta atravessada depois de um dia cansativo, de um silêncio que dura dias, de uma mágoa que deveria ter sido perdoada, mas que foi alimentada no escuro do coração. Ele vem na forma de distância entre marido e mulher, de filhos que se trancam no quarto e não querem mais conversar, de uma frieza que ninguém sabe explicar quando começou. Se você olhar para sua casa agora e reconhecer alguns desses sinais, não tenha medo. O diagnóstico não é a sentença de morte. Pelo contrário, reconhecer que existe uma batalha é o primeiro passo para vencê-la. E você não vai lutar sozinho. Eu quero que você entenda algo muito importante, algo que está escrito no Salmo 127 e que vai iluminar tudo o que você está vivendo. Escuta com o coração aberto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Pois assim, ele concede sono aos seus amados. Ouviu isso? Você tem comido o pão de dores. Você tem acordado antes do sol e dormido depois da meia-noite. Você tem vigiado com seus próprios olhos, tentando controlar tudo, prever tudo, resolver tudo. E o resultado? Exaustão, frustração. A sensação de que não importa o quanto você tente, nunca é suficiente. Mas a palavra revela o problema. Você tem tentado edificar e vigiar com suas próprias forças. E sem o Senhor no comando, todo esse esforço é em vão. Não porque você seja fraco, não porque você não ame sua família, mas porque existem batalhas que simplesmente não podem ser vencidas no nível humano. Deus está te dizendo hoje, neste momento exato, entrega-me as chaves. Para de tentar carregar o mundo nas costas. Deixa eu ser o arquiteto da tua casa. Deixa eu ser a sentinela que não dorme nem cochila. E enquanto você descansar na minha fé, eu vou trabalhar nos bastidores. Vou amolecer corações endurecidos. Vou abrir olhos que estavam cegos. Vou restaurar o que a lagarta comeu. Mas para isso, você precisa soltar o controle. Você precisa confiar. E neste momento, algo está se movendo no mundo espiritual ao redor da sua casa. Algo que você ainda não consegue ver, mas que logo vai sentir. Você está prestes a perder tudo se não prestar atenção no que vou dizer agora. Eu sei que essa frase parece forte demais, mas eu preciso que você entenda a gravidade do momento que estamos vivendo. Enquanto você está aqui me ouvindo, forças invisíveis estão se movimentando ao redor da sua casa. Algumas querem te abençoar, outras querem te destruir. E a diferença entre vitória e derrota está na sua próxima decisão. Você já parou para pensar por que algumas famílias parecem amaldiçoadas? Por que a pobreza passa de pai para filho como se fosse herança genética? Por que o divórcio se repete geração após geração? Por que certas casas nunca conhecem paz, não importa quem more nelas? Isso não é coincidência. Isso não é azar. Isso é o resultado de portas espirituais que foram abertas e nunca foram fechadas. Palavras que foram ditas e nunca foram anuladas. Pactos que foram feitos, às vezes sem nem saber, e que continuam cobrando seu preço até hoje. Mas aqui está a boa notícia que vai mudar tudo. Neste 30 de março, essas correntes serão quebradas. Não porque você é forte o suficiente. Não porque você finalmente encontrou a fórmula mágica. Mas porque o Deus que te trouxe até aqui é especialista em fazer o impossível parecer simples. Ele é o mesmo que abriu o Mar Vermelho, o mesmo que derrubou as muralhas de Jericó com um grito, o mesmo que transformou água em vinho quando todo mundo achava que a festa tinha acabado. E ele está pronto para agir na sua casa hoje. Eu quero que você feche os olhos por um momento. Apenas um momento. E visualize sua casa.
Visualize cada cômodo, a sala onde vocês se reúnem, a cozinha onde as refeições são preparadas, os quartos onde cada um descansa. Agora eu quero que você imagine uma luz dourada, uma luz quente e poderosa entrando pela porta da frente. Essa luz vai passando por cada ambiente, vai iluminando cada canto escuro, vai expulsando toda a sombra, toda a energia negativa, todo o resquício de maldição que tentou se instalar ali. Essa luz é a presença de Deus tomando posse do que é dele, porque sua casa é território sagrado. Sua família é o projeto número 1 do céu. E o que Deus constrói, as trevas não conseguem derrubar. Agora abra os olhos e faça algo que vai selar esse momento. Escreva nos comentários a frase "Minha casa é solo sagrado". Não subestime o poder dessas palavras. Quando você declara algo com fé, você está movendo montanhas no mundo espiritual. Você está fincando uma bandeira no seu território e avisando ao inimigo que ele não tem mais permissão para operar ali. Estamos encerrando um ciclo e não vamos permitir que nenhuma carga negativa atravesse conosco para o próximo mês. Nenhum peso de ansiedade, nenhuma seta de inveja, nenhuma palavra de maldição que alguém tenha lançado sobre você ou sua família. Tudo isso fica para trás. E o que vem pela frente é tempo de restauração, de colheita, de milagres que vão fazer as pessoas perguntarem qual é o seu segredo. Mas antes que esse novo tempo se manifeste completamente, existe uma batalha que precisa ser travada. A maioria das pessoas não entende isso, mas existe um motivo muito específico pelo qual sua família tem sofrido tanto. E quando você descobrir esse motivo, tudo vai fazer sentido. Você já reparou que existem momentos em que vocês estão bem, tudo parece estar se encaixando, e de repente do nada uma discussão explode? Palavras são ditas que ninguém queria dizer. Mágoas são criadas que demoram semanas para cicatrizar. E vocês ficam se perguntando como chegaram naquele ponto. Isso acontece porque o inimigo conhece os pontos fracos de cada membro da sua família. Ele sabe exatamente qual botão apertar, qual ferida cutucar, qual insegurança explorar. E ele usa isso com precisão cirúrgica para criar divisão. Porque ele sabe que uma casa dividida não permanece de pé. Mas eu tenho uma revelação para você neste momento. O mesmo Deus que expôs as estratégias do inimigo, agora está te dando a chave para virar esse jogo. E essa chave está nas palavras do Salmo que lemos há pouco. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você entendeu a profundidade disso? Você pode ter a melhor intenção do mundo, pode trabalhar 20 horas por dia, pode dar tudo de si pela sua família. Mas se você estiver tentando construir sem Deus como arquiteto, todo esse esforço será em vão. É como tentar encher um balde furado. Não importa quanta água você coloque, ela sempre vai escapar. E sabe qual é o furo no balde da maioria das famílias? É o orgulho de achar que consegue resolver tudo sozinho. É a vergonha de admitir que precisa de ajuda. É o medo de entregar o controle para Deus porque no fundo você não sabe se pode confiar completamente. Eu sei que isso dói de ouvir, mas às vezes a verdade precisa doer para nos acordar. Quantas noites você passou em claro tentando encontrar soluções com sua própria mente? Quantas conversas você ensaiou no espelho antes de tentar resolver um conflito? Quantos planos você fez que não deram em nada? Não é porque você é incapaz. É porque você está lutando na dimensão errada. Os problemas que você enfrenta têm raízes espirituais. E problemas espirituais exigem soluções espirituais. É por isso que hoje, neste 30 de março, nós não vamos apenas conversar sobre mudança. Nós vamos decretar mudança. Nós vamos entrar em oração de uma forma tão profunda que as estruturas do inferno vão tremer. Porque quando um filho de Deus decide orar de verdade, não com palavras decoradas, mas com o coração rasgado, coisas começam a se mover. Anjos são despachados, demônios são amarrados, portas são abertas, e milagres que pareciam impossíveis se tornam realidade. Você está pronto para esse nível de transformação?
Você está disposto a soltar o controle e deixar Deus assumir? Porque se a sua resposta for sim, o que vai acontecer a partir de agora vai marcar a história da sua família para sempre. Eu sei exatamente o que você faz quando a dor aperta demais. Você entra no banheiro, fecha a porta, liga a torneira ou o chuveiro para ninguém ouvir e chora. Chora até não ter mais lágrimas. Chora de exaustão, de medo, de solidão. Chora porque sente que está carregando o peso do mundo inteiro nas costas e ninguém percebe. Ninguém agradece. Ninguém estende a mão. Você coloca um sorriso no rosto quando sai de lá, finge que está tudo bem e continua lutando. Porque é isso que você sempre fez. Lutar sozinho, aguentar calado, engolir a dor para não preocupar os outros. Mas eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito. Você não foi feito para carregar isso sozinho. Você não foi criado para ser o herói que nunca pode fraquejar. Você não precisa ter todas as respostas. E está tudo bem admitir que você está cansado, que você está com medo, que você não sabe mais o que fazer. Deus vê você naquele banheiro. Ele ouve cada soluço mesmo com a torneira ligada. Ele sente cada pontada de angústia que atravessa seu peito. E ele não está te julgando por ser humano. Ele está te esperando para finalmente entregar esse peso. Meu querido irmão, minha querida irmã, quantas vezes você olhou para fotos antigas da sua família e sentiu uma dor no peito? Fotos de tempos em que as risadas eram genuínas, em que os abraços eram apertados, em que a casa era um refúgio e não um campo de batalha. E você se pergunta em silêncio: onde foi que nos perdemos? Quando foi que o amor começou a esfriar? Em que momento exato as conversas viraram discussões e os olhares viraram acusações? Talvez você carregue a dor da ingratidão. Você se sacrifica todos os dias, abre mão dos seus sonhos, trabalha até o limite do corpo. E no final, parece que ninguém valoriza. Parece que você é invisível dentro da sua própria casa. Ou talvez seja a dor da preocupação que te consome. Aquele filho que escolheu caminhos perigosos, aquela filha que se afastou e você não sabe mais o que se passa na cabeça dela. Aquele casamento que virou rotina fria, onde vocês dividem o mesmo teto, mas vivem em mundos diferentes. Eu sinto a sua dor. Eu entendo o peso que você carrega. Mas é justamente por isso que este momento é tão importante. Porque a solução não está em mais esforço humano. A solução não está em mais conversas que viram brigas. A solução não está em mais tentativas de controlar o incontrolável. A solução está em fazer algo que vai contra todo o seu instinto. Soltar. Entregar. Confiar. O salmo que lemos diz que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Isso significa que enquanto você descansa na fé, Ele trabalha nos bastidores. Enquanto você para de tentar vigiar com seus olhos cansados, Ele assume a guarda com olhos que nunca se fecham. Ele é a sentinela que não dorme nem cochila. E neste exato momento, Ele está se posicionando ao redor da sua casa. Mas para que essa proteção se manifeste completamente, você precisa fazer a sua parte. Escreva agora nos comentários com toda a força do seu coração: o Senhor é o guardião da minha família. Não escreva por obrigação. Escreva como um decreto. Escreva como quem está assinando um contrato espiritual. Porque é exatamente isso que você está fazendo. Você está declarando oficialmente que as suas mãos soltam o controle e as mãos de Deus assumem o comando. Compartilhe este vídeo agora com alguém que você sabe que está passando por uma crise familiar. Talvez seja sua mãe, seu irmão, sua melhor amiga, alguém que você ama e que precisa ouvir essas palavras hoje. Esse ato simples de compartilhar pode ser a diferença entre uma família que se despedaça e uma família que se reconstrói. Agora eu quero que você se prepare, porque nós vamos entrar em território sagrado. O que vai acontecer a partir deste momento não é um ritual vazio. Não são palavras bonitas para te fazer sentir bem por alguns minutos.
O que vamos fazer agora é uma intervenção espiritual direta na sua casa, na sua família, na sua vida. Se você puder, feche os seus olhos agora. Esqueça o barulho ao seu redor. Esqueça o relógio. Esqueça as tarefas que estão esperando. Esqueça as mensagens não respondidas. Neste momento, existe apenas você e Deus. Respire fundo. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Sinta a tensão começando a sair dos seus ombros. Você está entrando na sala do trono, aquele lugar onde não existe julgamento, onde não existe vergonha, onde você não precisa fingir que está bem, onde você pode ser completamente vulnerável porque está diante de um Pai que te ama incondicionalmente. Pai amado, Deus de infinita misericórdia, nós nos aproximamos de Ti neste 30 de março, não com discursos ensaiados ou orações decoradas. Nós vimos com a verdade crua do nosso coração. Senhor, antes de pedir qualquer coisa, nós precisamos confessar. Nós tentamos fazer tudo sozinhos. Tentamos ser fortes o tempo todo. Tentamos consertar pessoas, controlar situações, prever o futuro. E nós falhamos. Nós estamos exaustos, nós estamos perdidos, e nós precisamos de Ti mais do que precisamos de ar para respirar. Eu coloco diante de Ti agora esta pessoa que está me ouvindo. Tu conheces a história dela melhor do que ela mesma. Tu vês o cansaço que não é apenas do corpo, mas da alma. Tu sentes a solidão que ela carrega mesmo quando está cercada de pessoas. Tu sabes de cada batalha silenciosa que ela trava todos os dias sem ninguém perceber. Senhor, envolve esta pessoa com o teu manto de paz. Que a ansiedade que aperta o peito dela comece a se dissolver agora mesmo. Que os pensamentos que não a deixam dormir sejam silenciados pela tua voz mansa. Que ela sinta, de uma forma que não pode ser explicada com palavras, que não está mais sozinha. Mas, Senhor, nós sabemos que isso é apenas o começo, porque há feridas muito mais profundas que precisam ser tocadas. Existe uma doença silenciosa que está destruindo sua família neste exato momento e você nem percebeu. Ela não aparece em exames médicos, não tem sintomas visíveis, mas ela corrói por dentro, dia após dia, até que um dia você acorda e percebe que perdeu tudo. Essa doença tem nome. Ela se chama negligência espiritual. Enquanto você cuida do corpo, da carreira, das contas, da aparência, a alma da sua família está definhando. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que uma casa sem cobertura espiritual é uma casa vulnerável. É por isso que continuamos em oração neste momento. Senhor, nós pedimos agora pela saúde. Não apenas a saúde física, mas a saúde completa. Visita cada célula, cada órgão, cada sistema do corpo desta pessoa que me ouve. Se existe uma enfermidade silenciosa se desenvolvendo, se existe uma dor crônica que já se tornou companheira indesejada, se existe um diagnóstico que trouxe sombra sobre o futuro, nós ordenamos que a tua luz de cura brilhe agora mesmo. Restaurar o vigor que foi roubado pelas noites mal dormidas. Restaura a energia que foi drenada pela preocupação constante. Restaura a vontade de viver que foi sufocada pelas decepções. Que a saúde transborde de dentro para fora, do espírito para a alma, da alma para o corpo. Mas, Senhor, nós sabemos que de nada adianta um corpo saudável se a alma está em pedaços. Derrama agora o teu óleo de alegria sobre este coração que está seco há tanto tempo. A alegria verdadeira, não aquela alegria fingida que essa pessoa coloca como máscara todo dia. Traz de volta o brilho nos olhos que a vida apagou. Traz de volta a leveza de quem sabe que está nas tuas mãos. Traz a calma para esta mente que não para de girar. Que os pensamentos que atormentam às 3 da madrugada sejam substituídos pela tua paz que excede todo o entendimento. Essa paz que não depende das circunstâncias. Essa paz que permanece mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Que ela venha agora como uma brisa suave, entrando por cada fresta da alma, acalmando cada tempestade interior.
Respire fundo neste momento. Sinta que algo está mudando dentro de você. Não é sugestão. Não é emoção passageira. É a presença real de Deus tocando lugares que estavam trancados há anos. Ele está te ouvindo. Ele está agindo. E ele ainda não terminou. Porque a oração que fizemos pela sua saúde e pela sua paz foi apenas o primeiro passo. Agora nós vamos entrar no coração da sua casa. Vamos tocar em cada relacionamento. Vamos confrontar cada barreira. E o que está prestes a acontecer vai sacudir estruturas que pareciam imóveis. Senhor, olha agora para o lar desta pessoa. Tu conheces cada cômodo daquela casa. Tu sabes o que acontece quando as portas se fecham e ninguém de fora está vendo. Tu vês o amor que ainda existe, mas que está soterrado debaixo de camadas de mágoa. Tu vês a vontade de se reconectar que foi sufocada pelo orgulho. Tu vês dois corações que se amam, mas que esqueceram como demonstrar isso. Pai, onde o relacionamento esfriou, nós pedimos que o teu fogo venha. Não um fogo que destrói, mas um fogo que aquece. Um fogo que derrete o gelo que se formou entre marido e mulher. Um fogo que reacende a paixão que o tempo e a rotina apagaram. Onde a comunicação se tornou apenas cobranças e reclamações, traz de volta as palavras de afirmação. Onde os olhares se tornaram acusações, traz de volta a admiração. Onde o toque se tornou raro e mecânico, traz de volta a ternura dos primeiros dias. Nós oramos agora pelos filhos desta casa. Senhor, tu os conheceste antes mesmo de serem formados no ventre. Tu sabes exatamente quem eles são e quem eles podem se tornar. Se existe um filho que se afastou, que está em caminhos perigosos, que não quer mais ouvir conselhos, nós declaramos agora que os ouvidos espirituais dele serão abertos, que a rebeldia seja quebrada, que a influência negativa de amizades destrutivas perca o poder, que ele sinta um vazio que só tu podes preencher. Traz esse filho de volta, não pela força, mas pelo amor. Coloca pessoas certas no caminho dele. Coloca situações que o façam refletir. Coloca sonhos que o façam lembrar de quem ele foi criado para ser. E aos pais que estão ouvindo, dá paciência renovada. Dá sabedoria para saber quando falar e quando calar. Dá discernimento para perceber o que está por trás do comportamento difícil. Porque muitas vezes a rebeldia de um filho é apenas um grito desesperado por atenção que ele não sabe expressar de outra forma. Senhor, quebra todo o orgulho que impede o perdão nesta família. Aquelas palavras duras que foram ditas no calor da raiva, que elas percam o poder de machucar. Aquelas feridas antigas que nunca foram tratadas, que elas finalmente cicatrizem. Ninguém mais precisa vencer a discussão. Ninguém mais precisa provar que estava certo. O único que precisa vencer é o amor. Faz desta casa um lugar de descanso. Um refúgio do mundo lá fora. Que quando as pessoas cruzarem a porta de entrada, elas sintam imediatamente que ali habita a tua presença. Que a proteção do teu sangue esteja sobre o telhado, sobre cada janela, sobre cada porta. Nenhum mal terá permissão de prosperar ali dentro. Nenhuma maldição terá autoridade para criar raízes. Esta casa é solo sagrado. Mas existe uma área da vida desta família que ainda não tocamos. E ela é a raiz de 90% dos conflitos em qualquer lar. O dinheiro que deveria estar na sua conta foi desviado por forças que você nem sabe que existem. Eu sei que isso soa estranho, talvez até absurdo para algumas pessoas. Mas eu preciso que você entenda algo que vai mudar completamente a forma como você vê suas finanças. Existe uma guerra sendo travada pelo seu sustento. Uma guerra espiritual onde o inimigo usa estratégias muito específicas para manter você e sua família em ciclo de escassez. Você já percebeu que não importa quanto você ganhe, no final do mês nunca sobra nada? Que sempre aparece um gasto inesperado exatamente quando você consegue juntar alguma coisa? O carro quebra, o eletrodoméstico queima, uma conta esquecida aparece, uma emergência médica surge, e aquele dinheiro que ia finalmente te dar um respiro simplesmente desaparece.
Isso não é azar. Isso não é má administração. Isso é a ação direta de um espírito devorador que foi designado para sugar a prosperidade da sua casa. A Bíblia fala sobre isso. O profeta Malaquias descreve como o devorador ataca as finanças do povo de Deus. E se existe um ataque, existe uma defesa. Se existe um ladrão, existe um guardião. E é exatamente isso que vamos acionar agora. Pai, em nome de Jesus, nós entramos no campo de batalha pelas finanças desta família. Tu és o dono do ouro e da prata. Tu és aquele que abre portas que nenhum homem pode fechar e fecha portas que nenhum homem pode abrir. Por isso, neste momento, nós levantamos nossa voz contra toda a seca espiritual que tem assolado este lar. Nós repreendemos agora todo espírito devorador, todo espírito de escassez, toda a maldição de pobreza que foi lançada sobre esta linhagem familiar. Se os pais viveram em miséria, isso não significa que os filhos precisam viver também. Nós quebramos esse ciclo agora. Quebramos toda a herança de fracasso financeiro, toda a palavra negativa que foi falada sobre o futuro econômico desta família. Senhor, nós pedimos que quebre as correntes das dívidas que sufocam esta casa. Dívidas que parecem nunca diminuir. Dívidas que crescem mais rápido do que a capacidade de pagar. Que os cadeados que estão emperrando processos judiciais, causas trabalhistas, vendas de imóveis, acordos comerciais, que todos esses cadeados sejam despedaçados pelo teu poder. Se existe um bloqueio invisível impedindo que o fruto do trabalho apareça, nós ordenamos que ele caia por terra agora mesmo. Que as janelas do céu se abram sobre esta casa. Que a provisão chegue de lugares que esta pessoa nem imagina, como água que brota da rocha no meio do deserto. Mas, Senhor, a batalha financeira não é apenas contra a escassez. Nós oramos agora contra toda a inveja que tem sido lançada sobre o sustento desta família. Existem olhos que observam com maldade cada conquista. Existem línguas que falam mal em segredo cada vez que algo bom acontece. Existem pessoas que sorriem na frente, mas torcem contra pelas costas. Senhor, neutraliza agora toda a energia negativa direcionada a esta casa. Que o olho gordo não tenha poder aqui. Que as palavras de inveja caiam por terra antes de encontrar alvo. Protege o emprego desta pessoa. Protege o negócio, os projetos, as mãos que produzem. Se existe alguém no ambiente de trabalho que está tramando mal, armando ciladas, espalhando mentiras para prejudicar, nós declaramos que essas armações serão expostas, que a verdade venha à luz, que a justiça prevaleça. Tu és o justo juiz. Tu vês o que acontece nas salas fechadas, nos grupos de mensagens, nas conversas de corredor. E nenhuma arma forjada contra este teu filho, contra esta tua filha, vai prosperar. Neste 30 de março, nós profetizamos uma virada financeira. As portas que foram trancadas pela crise, pela economia difícil, pela maldade humana, serão escancaradas pelo teu poder sobrenatural. Dá a esta pessoa sabedoria para administrar o que tem, discernimento para identificar boas oportunidades, coragem para tomar decisões certas no momento certo. Que a unção de prosperidade repouse sobre o trabalho das suas mãos. Que tudo o que ela tocar seja abençoado. Nós quebramos agora todo o ciclo de perdas que tem perseguido esta família. Aquela sensação horrível de que o dinheiro escorre pelos dedos como água, de que quando finalmente sobra um pouco, algo acontece e leva tudo embora, de que a conta nunca fecha, não importa quanto entre. Nós dizemos basta. Em nome de Jesus, nós estabelecemos um muro de fogo ao redor das finanças deste lar. O inimigo não tem mais direito de tocar no que é consagrado ao Senhor. Se você crê nessa palavra, se você acredita que este 30 de março marca o fim do ciclo de escassez na sua vida, escreva agora nos comentários com ousadia. Eu tomo posse da minha vitória financeira. Este dia marca o fim da sua derrota. Sinta as correntes caindo. Sinta o peso da preocupação financeira se dissolvendo.
O general de guerra está limpando o caminho à sua frente, removendo cada obstáculo, preparando o terreno para a colheita que está chegando. Mas existe uma área que ainda não tocamos, e sem tratar dela, nenhuma das outras áreas vai funcionar plenamente. A ferida que você esconde de todo mundo está sangrando agora mesmo enquanto você me ouve. Você pode ter enganado sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho. Você pode ter construído uma máscara tão perfeita que ninguém desconfia do que realmente acontece dentro de você. Mas você não me engana. E mais importante, você não engana a Deus. Ele vê a criança machucada que ainda mora dentro do seu peito adulto. Ele conhece cada cicatriz que você carrega, não no corpo, mas na alma. Aquelas palavras que seu pai ou sua mãe disseram quando você era pequeno, palavras que deveriam ter sido de amor, mas foram de rejeição, de crítica, de comparação. Você cresceu, mas aquelas palavras continuaram ecoando. Você não é bom o suficiente. Você nunca vai conseguir. Você foi um erro. Por que você não pode ser como seu irmão? E mesmo décadas depois, mesmo tendo construído uma vida, uma família, uma carreira, aquela voz continua sussurrando nas madrugadas. Você ainda está tentando provar que aquelas palavras estavam erradas. Ainda está buscando a aprovação de pessoas que talvez nem estejam mais vivas. Ainda está correndo atrás de um amor que deveria ter sido dado gratuitamente, mas que foi negado. Eu sei que existe uma parte de você que nunca contou para ninguém. Talvez uma situação difícil que você passou. Talvez uma traição que despedaçou sua capacidade de confiar. Talvez uma perda que você nunca processou completamente. Você enterrou tudo isso bem fundo, colocou uma pedra por cima e seguiu em frente. Mas coisas enterradas não desaparecem. Elas apodrecem. Elas contaminam. Elas envenenam relacionamentos, decisões, a forma como você vê a si mesmo e aos outros. Coloque sua mão sobre o coração agora. Sinta as batidas. Esse é o ritmo da vida que Deus sustenta em você a cada segundo. Mas além da carne, além do músculo que bombeia sangue, existe um lugar mais profundo. Um lugar onde moram suas emoções mais verdadeiras. E esse lugar precisa de cura. Espírito Santo, nós te convidamos agora a entrar nas salas escuras da alma desta pessoa. Aqueles quartos que ela mantém trancados. Aqueles porões onde ela jogou tudo que dói demais para lembrar. Senhor, tu és gentil, tu não invades, tu não forças, mas quando és convidado, tu entras e transformas. Entra agora e traz tua luz. Ilumina cada canto sombrio. Senhor, cura a criança interior que ainda chora por afeto que nunca recebeu. Cura o adolescente que foi rejeitado e ainda carrega vergonha. Cura o adulto que construiu muros tão altos que nem o amor consegue entrar mais. Nós ordenamos que toda raiz de amargura seja arrancada agora. Que todo ressentimento guardado, toda mágoa alimentada, toda vingança desejada, que tudo isso seja dissolvido pelo teu poder. Que o perdão comece a fluir. Não porque as pessoas que machucaram merecem, não porque o que fizeram foi aceitável, mas porque esta pessoa que me ouve merece ser livre. O perdão não é um presente para quem ofendeu, é uma chave que abre a prisão de quem foi ofendido. E enquanto você não perdoar, você continuará acorrentado ao seu agressor. Carregando ele para todo lugar, dando a ele poder sobre suas emoções, suas decisões, seu futuro. Senhor, dá força para perdoar o imperdoável, para soltar o que a carne quer segurar, para deixar contigo o trabalho de fazer justiça. Sinta agora esse peso saindo. Sinta as feridas antigas finalmente sendo fechadas, não com remendos temporários, mas com a cura definitiva que só o médico dos médicos pode realizar. O óleo da tua unção está sendo derramado sobre cada cicatriz. A marca pode permanecer, mas a dor está sendo removida. Você vai poder olhar para trás e lembrar sem sangrar. Vai poder contar sua história sem que ela te destrua. Porque o que era sua maior vergonha
vai se tornar seu maior testemunho. Mas, Senhor, nós sabemos que não basta curar o passado se a pessoa não tiver direção para o futuro. Por isso nós pedimos agora sabedoria. Muitos dos que me ouvem estão em encruzilhadas, decisões importantes sobre carreira, sobre relacionamentos, sobre mudanças de vida. E eles não sabem qual caminho tomar. Dá clareza mental. Remove toda a confusão que o inimigo plantou para paralisar. Que a tua voz seja mais alta que o barulho das opiniões humanas. Que o teu sinal seja mais claro que as distrações do mundo. Espírito Santo, sopra sobre a mente desta pessoa. Dá discernimento para separar o que é oportunidade de Deus do que é armadilha do inimigo. Porque às vezes as duas coisas parecem iguais à primeira vista. Às vezes o caminho errado parece mais fácil, mais rápido, mais atraente. Mas tu conheces o fim desde o princípio. Tu vês as consequências que nós não conseguimos prever. Guia os passos desta pessoa. Que ela ouça a tua voz dizendo: este é o caminho, anda por ele. Que toda névoa de depressão, de desânimo, de falta de propósito, seja dissipada agora diante da tua luz. Nós não queremos apenas sobreviver. Nós queremos viver a vida abundante que tu prometeste. E essa vida está mais perto do que parece. Mas antes de encerrarmos esta jornada de oração, existe uma última declaração que precisa ser feita sobre você e sua casa. O céu inteiro parou para ouvir o que você vai declarar nos próximos segundos. Anjos estão posicionados, demônios estão tremendo, e o trono de Deus está atento às palavras que vão sair da sua boca. Porque existe um princípio espiritual que muitos desconhecem. Suas palavras têm poder de criar realidades. O mesmo Deus que disse: haja luz, e a luz surgiu do nada, esse mesmo Deus soprou seu fôlego em você. Isso significa que suas palavras carregam uma fração desse poder criativo. Quando você declara algo com fé, você está movendo forças invisíveis. Está estabelecendo decretos que os céus reconhecem. Por isso eu quero que você se levante agora, espiritualmente e fisicamente se puder, porque chegou o momento de declarar proteção total sobre a sua casa. Repita comigo em voz alta, não apenas na mente, mas com a sua boca. Minha casa é território do Deus vivo. Nenhum mal tem permissão de entrar. Nenhuma maldição tem autoridade para prosperar. Nenhuma arma forjada contra minha família vai funcionar. Eu sou filho do Rei. Eu sou filha do Altíssimo. E o sangue de Jesus está sobre o meu telhado, sobre as minhas portas, sobre cada membro da minha família. Enquanto você declarava isso, algo se moveu no mundo espiritual. Você pode não ter visto com os olhos naturais, mas muralhas foram erguidas. Sentinelas celestiais assumiram posição. O inimigo foi notificado de que seu tempo de ação acabou. Agora pratique algo que vai acelerar tudo o que foi decretado aqui. A gratidão profética. Isso significa agradecer a Deus não apenas pelo que já aconteceu, mas pelo que está prestes a acontecer. É declarar que você já vê a vitória, mesmo que seus olhos físicos ainda vejam a luta. Obrigado, Senhor, porque a paz está voltando para o meu lar. Obrigado porque meus filhos estão sendo guardados por anjos. Obrigado porque o amor está sendo renovado no meu casamento. Obrigado porque a provisão está chegando de lugares que eu nem imagino. Obrigado porque a cura já começou no meu corpo. Obrigado porque a alegria está substituindo a tristeza. Eu te agradeço, Pai, não porque eu mereço, mas porque Tu és bom. Fique em silêncio agora por alguns segundos. Deixe que essa gratidão preencha cada espaço do seu ser. Sinta a presença de Deus te envolvendo como um manto quente em noite fria. Você não está mais sozinho nessa caminhada. O Consolador prometido habita em você. E a partir deste 30 de março, nada mais será como antes. Mas eu preciso te dar um aviso sério antes de encerrarmos. Tudo o que aconteceu aqui hoje pode se perder se você não fizer uma coisa essencial. Muitas pessoas têm encontros poderosos com Deus, sentem a presença, choram, se emocionam, fazem promessas,
mas no dia seguinte voltam exatamente para a mesma rotina, a mesma falta de oração, a mesma negligência espiritual. E aos poucos, tudo que foi construído desmorona. Não deixe isso acontecer com você. A semente que foi plantada hoje precisa ser regada. A chama que foi acesa precisa ser alimentada. Por isso eu te encorajo a criar disciplina espiritual. Separe um momento todo dia, nem que sejam 10 minutos, para estar na presença de Deus. Leia a palavra. Ore. Agradeça. Mantenha essa conexão viva. E agora, receba a bênção sacerdotal sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a sua noite seja de descanso profundo, sem pesadelos, sem ansiedade, sem pensamentos acelerados. Que o seu amanhecer seja de notícias boas, de surpresas agradáveis, de confirmações do que foi prometido. Lembre-se de algo que eu quero que você grave no coração. Você é um projeto de Deus que não pode ser cancelado. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantos erros você cometeu. Não importa o que as pessoas dizem sobre você. O Criador do Universo olha para você e vê uma obra-prima em construção. E o que ele começou, ele vai terminar. A moral de tudo que vivemos hoje é simples, mas poderosa. Você nunca foi feito para lutar sozinho. A batalha mais importante da sua vida não é travada com suas mãos, mas de joelhos. E quando você entrega o controle para quem realmente tem poder para mudar as coisas, o impossível se torna inevitável. Agora eu quero te fazer uma pergunta e quero que você responda com sinceridade nos comentários. Qual foi a área da sua vida que mais foi tocada hoje? Foi a família, as finanças, a cura interior ou a direção para o futuro? Escreva ali embaixo e compartilhe seu testemunho, porque sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para não desistir. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like agora. Esse simples gesto ajuda essa mensagem a alcançar outras famílias que estão à beira do abismo. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos encontros. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Vá em paz, protegido pela sombra do Onipotente. Deus te abençoe poderosamente. Amém e amém.